Iniciamos um novo trimestre e hoje vamos estudar sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Eu já volto com mais informações sobre o que iremos estudar na aula de hoje. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Hoje nós vamos começar um novo trimestre estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. É uma alegria começar esse novo trimestre, mas antes de mais nada eu quero pedir a você aí que possa dar um like nesse vídeo, que possa compartilhar lá no seu Facebook, lá no seu status do WhatsApp, também possa se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Você não pode perder essa oportunidade de ser um colaborador do nosso canal. Eu quero fazer uma oração para iniciar a aula de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade de estar mais uma vez aqui para ministrar mais uma aula da EBD comentada online. Que o Senhor possa usar a minha vida, iluminar a minha mente. Também, Senhor querido, iluminar a mente daqueles que estão assistindo esta aula para que possam compreender as verdades ensinadas e, ao mesmo tempo, o Senhor possa aplicar essas verdades na nossa vida e que possamos torná-las em prática em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Nós vamos fazer aqui uma apresentação da lição de hoje, do trimestre primeiro, depois da lição de hoje, para que você possa ficar a par do que vamos estudar nesse quarto trimestre de 2021. Nós vamos estar estudando aí 13 lições. Lições como o mundo do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, o perseguidor, a conversão de Saulo de Tarso, Paulo, a vocação para ser apóstolo, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo, Paulo no poder do Espírito, Paulo, o plantador de igrejas, Paulo, o discipulador de vidas, Paulo e sua dedicação aos vocacionados, Paulo e seu amor pela igreja, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte e, por fim, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos estar estudando aí a lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo. Essa lição será ministrada na igreja no dia 3 de outubro de 2021, é claro, tá bom? Então, vamos lá, lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo. Texto áureo. Disse-me, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Verdade prática. Segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então, ou seja, Deus usa os acontecimentos, o curso da vida para realizar coisas em favor do seu reino. Leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos de 1 a 7, que diz: Depois Agripa disse a Paulo, permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todas as costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouça com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, a qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus o sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vive fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui sendo julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Conteúdo que vamos estudar: o mundo de Paulo no Império Romano, o mundo cultural de Paulo e o mundo religioso de Paulo. Objetivo geral: saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Objetivos específicos: apresentar o mundo de Paulo no Império Romano,
discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e descrever o mundo religioso de Paulo. Introdução da aula de hoje. O assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Porque para poder entender até mesmo os textos da Bíblia, é necessário entendermos o contexto histórico, o contexto cultural. Muitas pessoas dão interpretação errada para determinados textos da Bíblia por desconhecer qual era o contexto, o motivo que trouxe o autor humano a escrever aquela parte do texto bíblico. Então é importante sabermos em que cultura, em que contexto histórico o apóstolo vivia. E é sobre isso que vamos estudar na lição de hoje. Por isso, o texto áureo desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Quem escolheu o apóstolo Paulo foi o Senhor. Nós vamos entender isso melhor no decorrer da lição. Tópico 1. O mundo do apóstolo no Império Romano. Então, nós vamos estudar 3 subtópicos aqui. Nós vamos estudar entendendo a origem de Paulo. Deixa eu falar usando a revista, que fica um pouquinho mais fácil para você, tá bom? Então, nós vamos estudar entendendo a origem de Paulo. Depois vamos estudar a geografia do mundo de Paulo. Depois vamos estudar Paulo chamado para os gentios. Nesse tópico 1, nós vamos estudar sobre tudo isso, tá bom? O mundo de Paulo no Império Romano. Mas antes de mais nada, eu quero colocar esse mapa aqui para você ter uma ideia aí da extensão do Império Romano nos dias de Jesus e nos dias do apóstolo Paulo. Então toda essa linha, tá, circulada aí em vermelho ou em vinho, como esteja aparecendo aí, ela é a extensão do Império Romano. Então isso abrangia aí a Gália, Espanha, Itália, Galácia, tudo isso aí fazia parte. Você pode ver, ó, Creta, Éfésio, Ásia Menor, Tarso, Chipre, Tiro, Judéia, Jerusalém. Tudo fazia parte, Macedônia, Roma, Grécia, tudo fazia parte do Império Romano. É importante entender que toda essa região aí, quando você vai estudar as viagens missionárias de Paulo, existem algumas bíblias, ou se você tiver uma enciclopédia ou outra coisa, você vai poder ver o curso que Paulo seguiu dentro das suas viagens, a extensão de território geográfico que Paulo percorreu, para você poder entender o quanto esse homem esteve envolvido com a obra do Senhor. Então, agora vamos lá. Entendendo a origem de Paulo. Mas antes de eu partir aqui para esse primeiro tópico, eu queria, dentro da introdução, ainda falar algo aqui para você. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante você saber para que você fique consciente da situação. Paulo é o personagem que mais atraiu pesquisadores para poder estudar sobre a sua vida como no judaísmo e também no cristianismo. Paulo ele nunca teve um encontro com Jesus durante o seu período onde Jesus estava em carne aqui na terra. Mas Jesus se manifestou, se revelou a Paulo e inclusive ensinou a Paulo o evangelho. Em Atos capítulo 26, que é a leitura bíblica em classe, apresenta Saulo sendo chamado e vocacionado para ser o apóstolo dos gentios. E uma coisa interessante, quando você vai para Atos capítulo 11, você vai ver que realmente isso se cumpriu. Porque o apóstolo estava envolvido durante todo o tempo em pregar o evangelho para pessoas que não eram judias, que não eram judeus. Você vai ver ele evangelizando em cidades como Antioquia, Chipre, Pafos, Pergue, Icônio, Listra, Derbe, Corintos, Filipo, Colossos, Tessalônica. Tudo isso eram cidades que não eram cidades do judeu. Tem mais, ele também pregou em cidades como Atenas, como Roma, como Samaria, Fenícia, Síria, Sicília. Então, eles estavam envolvidos em plantar igrejas aonde era um lugar de habitação de gentios, ou seja, o povo que não era judeu. Então, isso aqui é importante falar nessa introdução. Agora, nós podemos seguir aqui, entendendo a origem do apóstolo Paulo. Há poucas informações concretas
acerca da vida cronológica de Paulo, tá? A Bíblia, ela não se preocupa muito, às vezes, em narrar uma cronologia de determinados personagens, tá? Então, com a sua data de nascimento, formação, cultura e a parte religiosa. Nem sempre quem está escrevendo se preocupa muito com essa parte, tá? Geograficamente, Paulo, nome romano, tá? É muito interessante que existe um hino na harpa que vai dizer que Deus transformou o Saulo em um Paulo. Quem ouve esse hino pensa desde então que houve uma troca de nome de Saulo para Paulo. Nós vamos falar sobre isso numa lição específica nesse trimestre. Mas o que eu gostaria de antemão e dizer é que Jesus não trocou o nome de Saulo para Paulo. O que Paulo fez foi, já que o ministério dele ia ser junto aos gentios, e como ele tinha um nome também romano, Paulo usa o seu nome romano para facilitar a sua entrada para pregar o evangelho para os gentios, porque eles receberiam Paulo com muito mais facilidade do que como Saulo, que era o seu nome judeu. Só que eu não vou estender muito nisso, porque isso será tema de uma outra lição. Então, Paulo, nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento, não temos data precisa, talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C., só que não podemos afirmar. Dessa forma, quando o nosso Senhor Jesus foi crucificado, Paulo poderia ter aí uns 30 a 35 anos. Eu gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse primeiro subtópico, que diz o seguinte: quem era esse homem que provocava verdadeiras revoluções onde passava? Quais eram as suas credenciais? Quem eram seus pais? Onde nasceu? Como foi educado? Quais eram as suas convicções religiosas? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Tarso, onde Paulo nasceu, foi criado, era uma cidade, era uma capital e principal cidade da Cilícia. Paulo não nasceu em qualquer cidade. Era uma das maiores cidades do Império Romano. Hoje não passa de uma insignificante cidadezinha, sabe aonde? Na Turquia. Alguns de seus largos muros de proteção ainda existem, mas estão em completa ruína, ali tomados por flores, matos, frestas. Bem antes do dia do apóstolo Paulo nascer, já existiam filósofos e eruditos em Tarso, que ensinavam, sabe o quê? Retórica, matemática, ética, gramática, música. Então, antes de Paulo nascer, foi dito aqui que Paulo nasceu pelo menos no ano 5 a.C. Então, já nessa época, antes de Paulo nascer, já havia filósofos eruditos ali que ensinavam tudo isso. Paulo ainda nem brincava na cidade quando já havia poetas, médicos, oradores, filósofos treinados nas escolas de Tarso. E levavam o seu nome, o nome da cidade, para outros lugares. Ou seja, da onde você é? De Tarso. É como hoje, da onde você é? São Paulo. Da onde você é? Rio de Janeiro. Da onde você é? Ceará. Da onde você é? Santa Catarina. Então, aqueles homens que estudavam em Tarso iam para vários lugares do mundo daquela época e eles levavam o nome da sua cidade. A reputação dessa cidade era tão grande que o imperador César Augusto, que era o imperador da época, porque na época de Jesus já estava ali Tibério, mas antes desse Tibério era César Augusto. Ele mesmo foi educado por um homem na cidade de Tarso chamado Atenodoro. E ele mesmo, esse imperador, escolheu um homem por nome de Nestor para educar o seu próprio filho. Havia nessa cidade um homem chamado Marco Antônio. Foi um famoso general romano. Ele morava nessa cidade de Tarso. Ele permitiu que os cidadãos fizessem suas próprias leis, sem qualquer interferência de Roma, sem cobrar qualquer tipo de imposto deles. O imperador Augusto, por sua vez, ficou tão impressionado com a cultura da cidade que permitiu ela ter seus próprios tribunais, nomear seus próprios magistrados. Tarso tornou-se um centro favorecido, despertando, sabe o quê? Inveja de muitas cidades vizinhas. Porque eles não gostavam disso. Sua fama não provinha apenas da cultura. Tarso era também um centro financeiro. As rotas comerciais lhe davam proeminência, ou seja, precisava passar ali.
De todos os homens ilustres de Tarso, poetas, médicos, filósofos, ninguém, todos que estudaram na escola de Tarso, ninguém teve o nome registrado como o apóstolo Paulo. Ele galgou alturas superiores de todos os demais. Todos foram esquecidos, apesar de tamanha grandeza. Deixaram apenas uma pequena marca na história. Mas o apóstolo de Cristo não. O apóstolo Paulo, apesar de todo o sofrimento que passou, ele cativou o coração das pessoas. E até hoje, através da história que é contada na palavra de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, Paulo é lembrado. E junto dele vem o nome Tarso. Por quê? Porque Paulo veio da cidade de Tarso. Então, nós entendemos aqui, nós compreendemos aqui sobre a origem do apóstolo Paulo. Segundo subtópico do tópico 1, diz o seguinte: a geografia do mundo de Paulo. Que geografia era essa? Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Eu já mostrei para vocês no mapa, tá? Naqueles dias entre o ano 33 e 35, o imperador era Tibério, como eu também já disse. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Eu mostrei para vocês aqui, vou voltar, olha aí. Olha quanto espaço havia. Olha a geografia do Império Romano. Então havia grandes possibilidades para poder fazer missões. Isso aqui é importante mostrar, tá? Havia grande possibilidade para poder fazer missões. Estava ali uma grande oportunidade. Veja bem, segundo informes da história, a malha viária, o que é malha viária? É as vias terrestres para transportar, são as estradas, tá? A malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. Ela tinha 300 mil, mas dos 300 mil, 90 mil tinha uma condição muito boa. Parece aí a questão das estradas brasileiras, né? Apresenta aí milhares de quilômetros, mas aí quando você vai ver o que é bom para realmente viajar, é complicado, tá? Louvado seja Deus. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, então não era só terrestre, era também por mar. Bem como as vias marítimas foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Porque, por exemplo, naquele tempo não havia ainda via aérea, não havia ainda outros tipos de locomoção. Então, Paulo usou o que tinha. O que Paulo tinha? Estradas. O que Paulo tinha? Via pelo mar. Então, marítima. Então, tinha rota marítima e rota terrestre. Tá? Isso é importante. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho. Isso é muito importante no Império. Então, o Império Romano, tudo contribuiu para a plenitude dos tempos. Quando Jesus ele é apresentado, quando Jesus é encarnado, tudo já estava em contribuição para que o evangelho fosse anunciado. Porque com o Império Romano no domínio, veio também a cultura grega, toda a situação que aconteceu permitiu que o mundo tivesse uma expansão e houvesse uma forma de transitar por esse mundo. Então a questão de criar trânsito no mundo para rotas comerciais e tudo, contribuiu para a questão do evangelho, porque a mesma rota que os comerciantes seguiam foi a que eles também usavam terrestremente ou maritimamente para anunciar o evangelho. Isso é importante aqui, tá? Por causa disso, de Paulo usar esses dois meios de transporte, ele usou todos os meios possíveis, inclusive navios pela via marítima, nas quais ele sofreu o quê? Naufrágio. Foi por isso que ele sofreu naufrágio, passou por enfermidades, tá? Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Porque toda essa geografia contribuiu para que Paulo pudesse pregar o evangelho. Por isso, devemos pensar na oportunidade que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Nós temos meios para pregar o evangelho. Você tem como se locomover. Hoje nós podemos nos locomover, né,
a pé, nós podemos nos locomover via as estradas, usando ônibus, usando carros, podemos nos locomover também pela malha ferroviária, podemos nos locomover também pela questão marítima, pela questão também aérea, avião. Então há várias possibilidades de se levar o evangelho. Na questão urbana, a evangelização pode ser feita a pé, de bairros. Então é importante, Paulo usou tudo que tinha para poder fazer aquilo que Deus lhe chamou, pregar o evangelho. 3. Antes de eu dar prosseguimento aqui, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre esse subtópico 2, tá? Só para você poder entender o seguinte, né? Nesse subtópico 2, falando sobre a geografia. Antes de eu passar aqui, só um minuto. Os romanos, eles governavam o mundo. E eles conquistavam esse direito pela força do exército. Então eles tinham essa colonização. Embora eles fossem poderosos e conquistadores, eles não oprimiam o povo. Eles tinham, assim, o método de governo era integrar aqueles que faziam parte do império ao império. Então eles davam lugar a eles para poder exercer determinadas coisas. Roma enviou grandes construtores e arquitetos que edificaram magníficas estradas e levantaram prédios e templos por toda parte. Então Paulo também se beneficiou disso. Isso aqui é importante dizer. Vamos lá, Paulo chamado para os gentios. Subtópico 3. Atos 9 mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente, veja bem, bem diferente dos demais apóstolos para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Deus chama cada um como quer, na posição que está, no momento que está. E nós encontramos isso em Atos 9:15, que é nosso texto áureo, que diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então ele não pregaria apenas para os gentios, ele também pregaria para os judeus, mas o ministério dele estava muito mais concentrado na questão do gentio. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, irmão do Senhor, não o Tiago, irmão de João, porque o irmão de João havia falecido, já sido morto, ali em Atos 12. E João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26, que é a nossa leitura bíblica em classe, menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa, que diz, Atos 26, 16 e 17, mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha do gentio, a quem agora te envio. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, o nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser o apóstolo dos gentios. Isso está bem descrito em Romanos capítulo 1, 1 Coríntios 1 e Efésios 1. Na abertura da carta ele fala apóstolo chamado por Jesus Cristo, ou apóstolo segundo a vontade de Deus. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Então, sobre isso eu gostaria de falar ainda o seguinte. Paulo fala a Agripa sobre sua experiência no caminho de Damasco. Tá? Como Jesus apareceu com aquela voz, né, e poder. Ali na estrada de Damasco, Paulo viu uma luz e ouviu uma voz. Mesmo sendo um rabino judaico, douto na lei e zeloso da tradição de seus pais, ele vivia em densa escuridão e profundas trevas espirituais. Havia estudado a lei, mas não compreendia que seu propósito era levar o homem a Cristo. O propósito da lei é levar o homem a Cristo. A lei não salva, mas através da lei nós temos conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Gálatas
Gálatas 3:24. Paulo detalha para Agripa não só a sua conversão súbita e dramática, mas também o seu comissionamento para ser testemunha de Cristo entre os gentios, com o propósito de abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os santificados na fé. Qual é a nossa herança? Vida eterna. Então Paulo fala da sua escolha, do seu chamado. Uma coisa importante a dizer aqui é o seguinte: você acha que o chamado de Deus está relacionado à sua vontade? É você que se apresenta e aí Deus fala, bom, o Mário Luna se apresentou, então eu vou chamar ele para o ministério. É assim que funciona? Deus vai decidir de acordo com a decisão primeira vindo de mim? Não. Deus, ele é soberano. A vontade que prevalece é a dele. Então, é Deus quem chama. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Então, não tem como eu me antecipar. Deus já sabe, quando as pessoas nascem, qual é o seu chamado. Deus já sabe o que elas vão exercer na obra dele. Eu não estou falando aqui de chamado de salvação, estou falando de chamado de serviço. Deus chama quem ele quiser. Não adianta você dizer assim, mas Deus faz acepção de pessoa, porque uns podem ser pastores e outros não podem ser. Deus quis que aqueles sejam e os outros não sejam. E aí? É a vontade dele. Mas para ser, você vai entender o seguinte: como funciona a questão do chamado. Nós precisamos entender isso. Então o chamado na Bíblia funciona da seguinte forma. Primeiro, a igreja precisa ter necessidade. Quando você lê Lucas capítulo 10, versículo 2, você vai entender que Jesus ali falando com os discípulos, eu vou ter que ler esse texto aqui para que você possa ter o entendimento sobre isso aqui. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 2, apenas a parte A do versículo, olha o que Jesus diz. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Então, a primeira coisa para alguém pertencer ao ministério é necessidade de novos obreiros. Existem igrejas consagrando pessoas quando não há necessidade de novos obreiros. E sim, dos obreiros que já estão consagrados começar a trabalhar. Porque se alguém foi separado para o ministério, está dentro do chamado que Deus tem para a vida dele e não quer trabalhar na seara, não há motivo ele estar ali como obreiro. Então, ele pode voltar para o banco e ficar sentadinho lá. Afinal de contas, ele vai ser obreiro só de nome? Deus não quer obreiro na seara dele só de nome. Deus quer obreiro atuando. Agora, é claro que esse obreiro tem que atuar dentro do chamado dele. Deus deu a ele um chamado e, através disso, deu a ele aptidões, deu a ele dons, deu a ele talentos. Então, não adianta pegar uma pessoa que Deus tem um chamado com ele no ministério da palavra para colocar ele na equipe de louvor para cantar. Não tem como. Ele não foi chamado para isso. Nada impede que ele possa ajudar em outros lugares, mas ele precisa estar também no lugar aonde Deus o chamou. Esse é o primeiro ponto. A igreja tem que ter necessidade de novos obreiros. Qual é o segundo ponto em relação à chamada para o ministério? Tem que ter chamado de Deus, pois nem todos são chamados. Pastor, me prova isso na Bíblia. Lucas capítulo 6, versículo de número 12 e versículo de número 13. Preste atenção no que diz. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Quem? Jesus. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos e escolheu. Não foram eles que escolheram. Por isso Jesus diz assim, não foste vós que escolheste a mim. Jesus está falando com seus discípulos. Mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vade de fruto e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Jesus está falando de chamado para o ministério, não é chamado para a salvação. Então aqui é Jesus que escolhe. Em Lucas capítulo de número 6, versículo 12 e 13. No 13 Jesus deixa claro, quem escolheu foi quem? Jesus. Lucas, escrevendo sobre o chamado aqui dos discípulos, ele mostra bem claramente quem chamou foi Jesus. E ele chamou esses homens para o seu ministério. Então nós precisamos entender o seguinte, quem chama é
Deus. No próprio Lucas, capítulo de número 10, a parte B do versículo, onde nós já lemos, Lucas 10, a parte B do versículo, porque eu tenho que mostrar o que está na palavra, não o que eu penso, não o que eu acho, não o que eu acredito, eu tenho que mostrar o que está na Bíblia. Então a primeira parte diz assim, e dizia, grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Agora olha a parte B, o que dizia, o que diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para sua seara. Quem envia obreiro para a seara é o Senhor. Então o chamado vem através de quem? Através de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos de número 1 e 2. Confira aí. Estamos aprendendo que a primeira coisa para alguém ser separado para o ministério é a igreja ter necessidade de novos obreiros. A segunda coisa é ser chamado por Deus. Não sou eu que me chamo, quem chama é o Senhor. Estou mostrando os textos aqui. Já mostrei Lucas 6, 12 e 13. Mostrei Lucas 10, versículo 2, parte B. Agora estou mostrando Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz... Veja bem, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, eles estavam servindo a Deus, eles buscavam a Deus em oração, eles jejuavam, disse o Espírito Santo. Quem diz? O Espírito Santo. Quem chama? O Espírito Santo. Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o chamado vem por meio de quem? Por meio do Senhor. Efésios 4:11 diz, ele mesmo deu uns, ele quem? Jesus, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E nós temos ainda o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 27 a 31, que eu encerro essa leitura aqui falando sobre o chamado. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos de número 27 em diante, que diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja. Quem pôs? Deus. Não adianta, as pessoas estão se levantando a pastor. Tem gente se consagrando a pastor, de membro a pastor, de cooperador a pastor, de diácono a pastor. Ele se consagra, ele não é consagrado por uma igreja. Não é a necessidade de uma igreja. Ele se consagrou a pastor. Eu não posso me consagrar a pastor. Eu não tenho essa autoridade de me consagrar a pastor. Um ministério precisa me consagrar. É a igreja que necessita de obreiro. Não é o obreiro que vai se fazer. Então tem gente da noite para o dia que um dia é um cooperador, no outro dia é pastor. E às vezes é pastor, inclusive presidente. Então não pode ser assim, ser uma desordem. Deus não está nisso. Deus não aprova esse tipo de conduta, isso está errado. A bênção de Deus não vai estar sobre a vida dessas pessoas. Ah, mas a obra tem necessidade. É a desculpa deles. Mas eles estão usando, sabe o quê? Causa pessoal. Não se adapta a algumas igrejas, aí acha que está no direito de sair por aí montando igreja. Isso não tem a ver com unidade, isso tem a ver com divisão. E o reino dividido não subsistirá. Deus não está nisso, não. Deus não está aprovando esse tipo de atitude, não. Pessoas que saem de igrejas locais para abrir um novo ministério na mesma localidade, onde tem um mundo de igreja e ele quer botar mais uma igreja aí. Por que você não vai abrir uma igreja no local onde não tem igreja nenhuma? Aonde o evangelho ainda não chegou? Então, se torna uma questão, eu não concordo com esse pastor, não concordo com esse pastor, não concordo com esse pastor, não concordo com ninguém, então vai abrir uma igreja. E às vezes nem chamado de pastor tem, de pastor presidente, e quer assumir uma responsabilidade. Então preste atenção aqui que isso aqui é muito importante. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Não acho que sou eu, pastor Mário Luna, que estou aqui tentando impedir o seu ministério. Quem sou eu? Eu não tenho esse poder. Mas se você está assumindo uma posição ministerial sem Deus ter te chamado, você vai por sua conta. E eu vou dizer uma coisa para você. Ir por conta de Deus já é um sofrimento terrível. Nós vamos estudar sobre isso durante todo esse trimestre da vida de Paulo. Agora imagine indo por sua conta. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Paulo aqui não está colocando numa escala de importância. Paulo apenas está descrevendo
Quem é que Deus chama? Apóstolos, profetas, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Dom de socorro. Tem pessoas que socorrem as pessoas. É uma coisa muito linda isso. Aí 29. Porventura são todos apóstolos? Ah, você que acha que Deus faz acepção de pessoa? Olha o que Paulo está dizendo aqui. São todos apóstolos? Não é porque todos não são apóstolos que Deus está fazendo acepção de pessoa. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Tem todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Então, cada um permaneça na vocação que foi chamado dentro da obra do Senhor. Não podemos tomar atitude de assumir posição que Deus não nos chamou dentro da sua obra. Senão nós vamos sofrer graves consequências. Tem muita coisa acontecendo na obra de Deus porque as pessoas estão criando situações para servir a elas e não servir ao reino de Deus. Então, o chamado, primeiro, a igreja tem que ter necessidade de novos obreiros. Segundo, tem que ser chamado por Deus. Terceiro, tem que ter qualificação. Tem que ter transformação de vida. Tem que mostrar fruto digno de arrependimento que condiga em ser um obreiro da casa de Deus. Pastor, onde está esse texto? 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 16. Alguém diz assim, mas Timóteo capítulo 1, versículo 3... Capítulo 3, versículo 1, diz que aquele que almeja o episcopado, né, excelente obra almeja. Almejar é estar pronto a aceitar o chamado de Deus. Mas não é uma coisa que você vai almejar no sentido, eu quero ser e Deus vai ter que deixar eu ser. Não é isso não. O texto não está dizendo isso não. Porque senão ele vai contrariar os outros textos. Os textos não se contradiz. Então você não pode usar um texto isolado para defender uma coisa que outros textos dizem ao contrário. Porque está muito claro, usando as referências de Lucas 6, 12 e 13, Lucas 10, versículo 2, parte B, Atos 13, 1 e 2, Efésios 4, 11, 1 Coríntios 12, 27 a 31, que quem chama é o Senhor. Que quem escolhe é o Senhor. Então você não pode usar 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ou basta eu almejar que Deus vai me fazer ser. Não. Outra coisa, ministério não é plano de carreira. Não é porque você foi separado a cooperador que um dia você vai chegar a pastor, presidente ou a pastor. Às vezes Deus não tem chamado com você só como um cooperador, só como um diácono, só como um presbítero, só como um evangelista, só como um pastor ou até mesmo um pastor presidente. Então você tem que respeitar o chamado de Deus na sua vida. Mas por que o outro pode e eu não posso? Porque Deus não quis. É simples, ele é o dono da obra, ele faz o que quiser. Mas isso é acepção. Acepção na sua cabeça, mas não na Bíblia. Porque Deus é dono da obra, ele é soberano, ele não tem que dar satisfação nem a mim, nem a você. O que ele fez por nós já compensa tudo. Sabe o que ele fez? Nos deu salvação. Então pare de brigar por posição na obra para poder ser visto. Porque quem briga por posição é porque quer ser visto. Porque quem quer fazer a obra não importa. Ele faz até mesmo como membro. Então, primeiro, a obra tem que ter necessidade. Não pode consagrar se não tem necessidade de novos obreiros. Segundo, tem que ter chamado de Deus. Terceiro, tem que ter qualificação. Quarto, tem que ser experimentado antes. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Está em vista de novos obreiros? Bota ele para trabalhar em algumas coisas sem consagração. Observa ele. Se ele tiver aptidão para aquilo, se ele tiver vocação para aquilo, a coisa vai desenrolar, ele vai mostrar qualificação e depois vai poder ser ordenado. E em quinto lugar, só depois ele é ordenado para aquela posição. Então é assim que funciona o chamado de Deus na vida daqueles que são chamados para a obra. Síntese do tópico 1. A Pax Romana, paz romana, né, por causa do que Roma fazia, né, então aquele momento de quietude ali, né, a geografia e os meios de transporte urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. Já que estava tudo preparado, o Evangelho pôde ser propagado porque havia ali um momento favorável para isso. Tópico 2. O mundo cultural de Paulo. Nós vamos estudar aqui nesse tópico o seguinte: a língua mundial daqueles dias era o grego, o mundo cultural do apóstolo Paulo e a influência da filosofia grega. Então vamos lá.
o mundo, a língua mundial daqueles dias, né? Tá aqui, ó. A língua mundial daqueles dias era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Então eles falavam tanto o hebraico como o aramaico, que foi adquirido no cativeiro babilônico. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, qual é a língua que prevaleceu? O grego. E o grego koiné, não era o grego clássico, era o grego do povo simples, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné. E o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto grego como hebraico e aramaico. Por isso ele era considerado um poliglota, ou seja, falava mais de uma língua. Tá? Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu, e pertencia ao grupo de fariseus em Jerusalém para aprender e conhecer a profundidade da Torá aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo. Para quê? Para evangelização. Então é bom, se você tem filhos, se eles estão em idade escolar, se você pode investir em eles aprenderem inglês, francês, ensine, dê oportunidade, espanhol, mandarim, tá? Que é o chinês. Você tem oportunidade. Faça, se você já tem idade também, pode fazer, faça. Vai ajudar muito. Vai ajudar muito, vai colaborar muito. Inclusive, isso pode ser usado até mesmo para o lado profissional também. Que é uma pessoa que fala inglês, por exemplo, ele pode de repente ser um tradutor, às vezes, de alguém que vem de fora para pregar, e ele está ali acompanhando aquele pregador que não fala português. Enfim, viajar para fora também para poder ser intérprete de alguém que precise lá fora falando inglês. Então há uma possibilidade. E também para pregar o evangelho. Então é importante isso. Sabe, durante muito tempo está se colocando na nossa cabeça, nós pentecostais, que não há uma necessidade de estudar, de se dedicar. Durante muito tempo se ensinou que o negócio era ficar 24 horas, se possível, no templo. Mas a nossa vida cristã, ela não se resume só ao templo. E pare com esse negócio de achar que vida cristã é só no templo. Achando que a vida é compartimentada. Tá no templo, vida cristã. Fora do templo, vida secular. Crente não tem vida secular, não. Cristão não tem vida secular, não. Vida secular é para quem não é cristão. Quem é cristão tem vida cristã. Não importa se é no trabalho, se é na faculdade, se é na escola, se é no lazer, se é em casa, se é lá no culto, no templo, é a vida cristã. Nós precisamos servir a Deus 24 horas por dia. Então o cristão não tem vida secular nesse sentido, de poder achar, não, agora é minhas coisas, suas coisas não, você é servo de Deus. Jesus não te livrou do poder do pecado para você poder só servi-lo no momento que está lá no templo, não. Ele te livrou do poder do pecado para você servir, da culpa do pecado também, para você poder servir ele 24 horas por dia. Então é importante. Então estude. O cristão deve estudar sim, aprender sim. Ele vai ter condição de pregar. Deus levou Paulo a vários lugares por causa da sua formação que ele tinha. Falava várias línguas, tinha uma cultura, era intelectual. E aí você acha que não é importante estudar? É importante. Às vezes Deus quer colocar determinadas pessoas em determinados lugares, mas aí essa pessoa não liga para se preparar. Como é que Deus vai colocar? Ele vai te ensinar aquilo que você não pode, que você deve aprender através de estudar? É claro que não. Ele não vai te ensinar, você que tem que estudar, eu que tenho que estudar. Então se prepara. Aí você vai ver o currículo de muitos de nós pentecostais. Não temos direito nem sequer a um ensino médio. Aí você vai ver o currículo de muitos cristãos de outras denominações. Eu nem vou citar a denominação aqui para você não achar que eu estou defendendo ninguém. Aí você vai ver 2, 3, 4, 5, 6 faculdades. Como assim? Como assim? E nós? Dificilmente você vê cristãos pentecostais que têm, assim, várias faculdades. É muito difícil. Hoje está melhorando, hoje mudou muito isso, mas até um tempo atrás era pior ainda. Mas ainda não está do jeito que deveria.
Deve-se incentivar os nossos jovens a estudar profundamente, sim. Ah, mas aí ele não vai ter tempo de vir para o templo. Ele vai vir quando puder. Ele está fazendo a obra de Deus também estudando, sabia disso? Ele está fazendo a obra de Deus trabalhando também. Você sabia disso? Agora, é claro que ele não pode abandonar o templo. Mas a obra de Deus pode ser feita também no trabalho, pode ser feita nos estudos também. Mas ele não pode abandonar o templo, porque é uma necessidade dele estar no templo. Mas não é porque a sua presença no templo diminuiu porque ele está trabalhando, ele está estudando, que isso faz com que ele seja menos cristão do que eu e você. Ou menos espiritual do que eu e você. Ou menos santificado do que eu e você. Isso é importante falar aqui. Nós não podemos levar as coisas desse jeito. Então, dentro dessa questão aqui da língua mundial daqueles dias era o grego, nós precisamos levar em consideração que podemos usar as línguas dos dias de hoje para evangelizar também. Para levar a palavra de Deus também a outros povos, tá? Isso aqui é importante. 2. O mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa. Então ele não oprimia. Poderia ter a religião que quisesse. Desde que se respeitasse os deuses do Império. Vocês podem professar o Deus que vocês quiserem. Mas vocês têm que respeitar os nossos deuses. Era assim que eles faziam. Em Roma havia os cultos das entidades gregas como Eleusis, Dionísios, Astis, que se integravam com as divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais Mitras, Asclépio, como uma divindade da cura. Havia divindades da Ásia Menor sob o domínio do Império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, Artemis, tá? E outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelo apóstolo. Por quê? Como assim? A realidade atual da diversidade culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, não de maneira nécia, tola, evangelizemos o mundo. Nós, nos termos do apóstolo Paulo, no Areópago, em Atenas, Atos 17, 15 a 34. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante falar. Se os romanos foram os líderes mundiais no tocante à lei e ao governo, preste bem atenção nisso aqui, os gregos lideraram na cultura e no conhecimento. A arte e a ciência, tá? A arte, a ciência e a literatura desenvolveram-se mais na Grécia do que qualquer parte do mundo. Os gregos eram um povo genial. Os professores e filósofos gregos eram intelectuais reconhecidos da época. Eles divulgaram em todas as nações a literatura, a arquitetura e pensamento científico de seu país. Paulo tinha um ministério duplo em Atenas. O primeiro com os judeus, principalmente, sabe aonde? Nas sinagogas. O segundo com os gentios, sabe aonde? No mercado. Ele disputava, ele argumentava na sinagoga com os judeus e religiosos. Os gentios que aceitavam o Deus verdadeiro, todos os dias na praça. Então ele falava o seguinte, preste atenção, ele falava sobre aceitar o Deus verdadeiro, e ele falava todos os dias na praça sobre isso. Dessa forma ele se adaptou às condições de cada cidade onde ministrava. Paulo, ele não era engessado. Não, esse aqui é o meu padrão de evangelização, vou levar isso aqui em todo lugar. Não, ele era flexível, ele tinha uma flexibilidade dentro dessa situação. Porque ele entendia que ele não podia, de forma nenhuma, ser engessado. Ele precisava saber como se comportar em cada lugar que ele estava, cada lugar que ele ia. Então ele sabia mudar a forma, a maneira como ele ia ministrar, tudo respeitando o que o Evangelho ensina. Como o método preferido de ensinar em Atenas era a discussão livre para todos, né? Eles discursavam na frente de todos, Paulo também adotou essa técnica. Ah, vocês discursam diante de todos para falar outras coisas? Então eu vou falar sobre Jesus aqui também. Poucos homens da sua época poderiam ter praticado 2 ministérios que ele tinha em Atenas. Para o primeiro, no caso dos judeus, ele fora treinado, sabe aonde? Aos pés de Gamaliel, em Jerusalém. Para o segundo, no caso dos atenienses de espírito filosófico, provavelmente fora educado na grande universidade de Tarso, que só era ultrapassada por Atenas e Alexandria. De forma admirável, Deus havia preparado o seu homem
o homem de Deus, para este grande ministério. Então, este é o apóstolo Paulo, um homem que usou a cultura da sua época para evangelizar de forma eficaz. E eu e você? Como tem sido a nossa evangelização? Como nós temos nos comportado no ensino? Falando para as pessoas. Lembrando que a palavra evangelização não está restrita apenas ao não cristão. Nós pregamos o evangelho para os cristãos também, para eles serem edificados na fé e perseverarem diante da presença do Senhor. E aí, como tem sido? Temos um método engessado ou somos como o apóstolo Paulo, que é flexível e se atenta ao local para poder saber como se conduzir? Isso é importante levar em consideração. 3. A influência da filosofia grega. Vamos lá? Nesse mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta, como já falamos, e Paulo referia-se a isso em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujo os adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Então, os gnósticos queriam juntar a parte do ensinamento gnóstico com a doutrina de Jesus. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve que fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, sobre a fé, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a graça, sobre a salvação. Para quê? Para mostrar que o que os gnósticos ensinavam estava errado. O apóstolo indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão de sua fé com mansidão e temor diante dos crentes. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Então vamos entender um pouquinho a situação aqui, tá? Aos Gálatas, Paulo teve que ser duro com os teimosos judeus que se diziam cristãos, mas torciam toda a verdade que ele, Paulo, ensinava. Então Paulo tinha que fazer um trabalho apologético ali. Por quê? Porque havia aqueles homens que queriam judaizar o gentio. Havia ainda naqueles dias um grupo de judeus pseudo-cristão que defendia o rito da circuncisão, que vinha desde Jerusalém e entrava nas igrejas gentílicas com suas ideias judaicas e com seus conceitos do gnosticismo. Então eles queriam judaizar os gentios que aceitavam Jesus. Eram os legalistas, queriam que os gentios de qualquer maneira aceitasse os ritos judaicos, tá? Isso é muito triste. Hoje, em pleno século XXI, algumas igrejas, especialmente as neopentecostais, têm aderido ao espírito judaizante, ao ponto de confundir o culto com o rito judaico das sinagogas e com a liturgia evangélica. Você tá vendo gente aí carregando arca dentro de igreja evangélica. Você tá vendo gente aí... Eu não tô falando de ter um desenho de uma arca, é diferente. Eu tô falando de trazer a arca para o culto em si. Às vezes se coloca lá um desenho da arca no sentido de mostrar que a presença de Deus se manifestava através ali da arca, onde estava dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos. Mas muitas vezes as pessoas estão se vestindo como sacerdotes vestiam, usando as coisas do Antigo Testamento, e isso não é certo. A igreja de Jesus não precisa ser judaizada. A igreja de Jesus segue o que Cristo ensinou. Cristo jamais nos mandou viver como judeus, tá? Quanto ao gnosticismo, deixa eu falar algumas coisas aqui sobre o perigo do gnosticismo, tá? O gnosticismo era uma corrente de pensamento que desprezava o corpo. O corpo é matéria, portanto, é mal. E a alma era prisioneira dentro do corpo, né? Estava presa dentro do corpo. Então, ele dizia o seguinte, que o espírito vinha de Deus. Era bom. Porém, a alma aprisionava o espírito. O corpo aprisionava o espírito. E ele tinha ali esse entendimento. Então, dentro do gnosticismo, haviam pelo menos 3 tipos de pensamentos diferentes. Primeiro, havia os gnósticos que podiam dedicar-se ao jejum, ao não casamento, nesse caso, e ao domínio rígido e até deliberado
do mal do corpo. Eles não queriam fazer nada de errado contra o seu corpo. Então eles protegiam, tá? Eles não tratavam o corpo mal, eles jejuavam, eles consagravam nesse caso. Mas havia um segundo grupo que criam que estavam completamente acima do pecado. Então eles pensavam o seguinte: já que a gente está acima do pecado e alcançamos a perfeição, eles achavam que eles eram melhores do que todos. Então haviam aqueles que se consagravam, até tinham certas restrições, mas não seguiam o evangelho como deveria. Havia os que achavam que eram super santos, mas havia um grupo de gnósticos que entendia o seguinte: o corpo é mau. Então você pode fazer de tudo com ele. Você pode experimentar de tudo que for, que não tem nenhum problema, porque ele não serve para nada. O corpo não tem nenhuma serventia. Então a gente pode fazer tudo que é ruim com o corpo, tudo que é mal com o corpo. Por quê? Porque não tem nenhum problema. Nós não vamos estar fazendo nada de errado. O corpo não serve para nada. Então o Paulo teve que enfrentar isso tudo. Pedro teve que enfrentar isso. João teve que enfrentar isso. E Paulo está aí falando sobre essa situação, sobre os gnósticos. Então ele teve que debater, ele teve que combater esses ensinos errados, porque eles estavam ensinando essas coisas que não deveriam ser ensinadas, tá? Vamos passar aqui para a síntese do tópico, tá? Síntese tópico 2. O grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo e como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. E chegamos agora ao tópico 3, que é o último tópico, que vai tratar do mundo religioso de Paulo. Aqui nós vamos falar sobre Paulo se identifica como judeu, Paulo foi criado dentro da fé judaica e o mundo, o palco da mensagem de Paulo ao povo gentil. Então vamos lá, Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22, 3, Paulo declara sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando como traidor da fé judaica. Olha o que ele diz: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue dos pais judeus, seu pai era fariseu zeloso, influente na sinagoga, em Tarso, não sabemos o nome ao certo, tá? E o criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo era. Então Paulo havia sido treinado para ser um fariseu. Então Paulo era judeu por nascimento. Por isso ele se chamava Saulo. Ele diz: nasci em Tarso da Cilícia. Ele fazia questão de dizer isso. Paulo era um judeu. Ao combater a ideia errada dos falsos mestres judaizantes que nutriam uma falsa confiança na sua linhagem judaica, Paulo responde: bem, eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Filipenses 3, 4 e 5. Paulo era judeu puro sangue, um judeu da gema, como diria, procedia da tribo de Benjamim. Tá? Importante dizer isso aqui para você. Segundo, Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo que o circuncidaram ao 8º dia de nascido, como já disse. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim dentro da fé judaica. Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas especialmente pelos fariseus. Era assim que ele se comportava. Tá? Ele era religioso extremamente zeloso no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário e Israel. Então nós estamos aqui olhando que ele tinha uma base muito boa do Antigo Testamento. Paulo havia estudado muito o Antigo Testamento. O judeu que se aplicava aprendia muito. Eles estudavam a lei de Deus. Hoje, como cristãos, muitos de nós não ligam.
para a palavra de Deus. Estamos como no tempo de Josias. O livro da lei está escondido, perdido, como estava dentro do templo. E nós precisamos resgatar o estudo da palavra, a leitura da palavra, examinar a palavra de Deus, porque isso é agradável ao Senhor. Não podemos viver uma vida onde deixamos a palavra de lado. Mas muitas vezes estamos nos comportando desse jeito, deixando a palavra de Deus de lado. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho mais sobre a questão da fé de Paulo, a fé judaica, tá? O pai de Saulo investiu o futuro do seu filho para ser um fariseu, como eu já disse, tá? Era muito comum os pais buscar proteger os filhos de contaminação e de amizade com crianças não judias, né? Gentias, tá? As ideias gregas também eram desprezadas, então eles eram separados. Depois de desmamado e já um menino, seu pai o levou para Jerusalém para aprender as primeiras lições. Existe aqui uma controvérsia. Uns dizem que Paulo, tendo 12 ou 13 anos de idade, primeiro ele foi mais novo, né? Logo do seu nascimento, depois de uns 5, 6 anos de idade, ele foi para Tarso e voltou aos 12, ele foi para Jerusalém e voltou aos 12 ou 13 anos para poder aprender uma profissão junto com seu pai. Então diz que primeiro ele foi aprender a Torá, a lei aos pés de Gamaliel, depois ele volta, já adolescente, para poder aprender uma profissão. Outros dizem que primeiro ele aprendeu o que tinha que aprender, depois aos 14, 15 anos, ele foi estudar com Gamaliel e levou lá 5 ou 6 anos. Outros dizem que ele levou por volta de 10 anos, então ele só voltou para casa aos 25 anos. O que importa é saber que ele estudou, que ele aprendeu, que ele foi preparado. Jerusalém era a cidade santa, lá estavam escribas e doutores da lei, lá estava o templo e os sacrifícios, lá estava a lei e as cerimônias, lá estava o sacerdote e os rabinos, lá estava o sinédrio. Era uma cidade que transpirava a religião. Tudo girava em torno do sagrado. Na cidade de Davi, Paulo foi instruído aos pés de quem? Gamaliel, como já foi dito, o maior e o mais ilustre rabino daquela época, homem culto, sábio e também era piedoso. Ele foi instruído segundo a exatidão da lei dos seus antepassados. Conhecia bem de perto a tradição do seu povo, sabia de cor as inúmeras regras e preceitos criados pelos anciãos. A tradição oral, fruto da interpretação meticulosa. Então tinha lá a palavra de Deus e tinha também a tradição oral. Paulo aprendeu a debater no estilo perguntas e respostas, conhecido no mundo antigo como diatribe, e a expor, pois um rabino não era só parte pregador, como também parte advogado, que processava ou defendia os que quebravam a lei sagrada. Paulo superou, presta atenção, seus contemporâneos. Tinha uma mente poderosa que poderia levá-lo a uma cadeira no sinédrio, na galeria das pedras polidas, e lhe tornar um principal judeu. Então ele tinha um futuro promissor no judaísmo. Saulo esperava ansiosamente o dia em que se tornaria membro do Tribunal Supremo dos Judeus, chamado de Sinédrio, constituído de 70 ou 71 homens, nesse caso. Ele seria um homem muito bem sucedido. Ele mal tinha ideia, então, de como Deus usaria os eventos e que levaram e que seguiram a morte do jovem discípulo Estevão para mudar dramaticamente a sua vida e causar impacto na história religiosa. Então, esse é o apóstolo Paulo. A fé dele, ele tinha um preparo, mas Deus mudaria a história dele. Ele tinha um preparo no judaísmo, mas ele conhecia a palavra do Senhor. E Deus muda a história desse homem, transforma esse homem, faz dele um pregador do evangelho. Tá? 3. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Então vamos lá? O mundo missionário do apóstolo Paulo, do apóstolo de Jesus, restringia-se numa visão inicial limitada apenas ao povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico, porque ele tinha um preparo. Por isso que está errado quando fala que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos.
Muitas coisas que muitos são chamados, ele já tem uma certa capacitação. Independente que foi através da graça de Deus, mesmo ele não sendo cristão, que Deus permitiu chegar até ele, seja graça comum, mas de uma forma ou de outra, muitos vêm com uma certa capacitação que é usado dentro do evangelho também. Então esse jargãozinho, ele não é correto, tá? As culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Então ele tinha adquirido muito conhecimento. As pessoas gostam de usar essa questão aí, Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, como uma forma também de dizer, não precisa aprender nada não estuda nada não, o Espírito Santo vai te ensinar tudo. Puro engano, porque você tem que estudar sim, você tem que aprender sim. Você pode até ver que as pessoas que estão alcançando, que estão galgando posições no reino de Deus, na obra do Senhor, muitas delas tiveram que suar, tiveram que se esforçar muito, aprender muito para lá estar. Tudo pela graça de Deus, pela vontade de Deus, pela unção de Deus, sim, mas elas tiveram que fazer a parte delas. Pessoas que não estudam, que não se preparam, que não ligam para nada, dificilmente vão ocupar lugares importantes no crescimento da obra de Deus. Sabe por quê? Porque não liga para nada. Não tá nem aí. Então, dificilmente, a não ser por uma razão de grande necessidade e em lugares distantes, lugares longínquos, lugares que não tem recurso. Aí é uma outra situação. Agora, você vive numa grande cidade, você tem curso de teologia para tudo quanto é lugar, você tem escola bíblica na sua igreja, você tem estudo bíblico na sua igreja, você não participa de nada, espera chegar em algum lugar. Infelizmente, eu tenho que dizer a você, sem conhecimento você não vai chegar a lugar nenhum, porque você precisa aprender o que de fato é a palavra de Deus. E Paulo estudou e aprendeu, ainda que ele estava aprendendo no judaísmo, mas ele se dedicou a estudar sobre Deus. Isso é importante. O apóstolo não se importava com status. Tá? Ele plantou igrejas na Galácia, Caia, Ásia Menor. O apóstolo não se importava com status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Aerópago em Atenas. Então ele não se preocupava com status social. O importante ele tinha bagagem. Ele tinha estudado. Ele tinha aprendido, ele tinha sido treinado. Tem tanta gente querendo mostrar o que não tem, falar o que não sabe, tanta arrogância, tanto orgulho, tanta soberba. Esse homem estudou tanto, mas ele falava, eu sou o menor. Paulo estava lá no cantinho dele. Mostre-se humilde. Não deixa que a arrogância, a soberba, o eu, venha tomar conta de você. Senão você não vai poder trabalhar no reino de Deus. Você vai ser uma pessoa considerada, desculpe o termo, antipática. As pessoas vão te rejeitar. Elas vão te deixar de lado. Você vai ter que fazer a sua história por tua conta. Deus não vai poder te abençoar, te ajudar nesse sentido, porque Deus não pode cooperar com um coração soberbo. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Mas um coração arrogante, Deus não pode operar. Deus não pode trabalhar. Então deixa Deus te usar. Tem gente que diz assim, foi estudar, agora ficou se achando alguma coisa. Até já existe um preconceito terrível no nosso meio. Que se as pessoas estudam, já é vista de outro jeito. Já é taxada de doutor, de mestre, disso, daquilo. Que coisa feia. Preconceito bobo. É umas coisas, sabe? Que não pode haver no meio cristão. São pessoas que não ligam para estudar e quem estuda, ele tem que rotular. Deixa as pessoas estudar, deixa as pessoas aprender. Mas eu conheço gente que foi estudar e agora se acha mais do que os outros. Ele já se achava antes de estudar. Você que nunca reparou. Tá usando isso como desculpa. Você tá emprestando a boca pro capeta, pro inimigo da tua vida, pro diabo, para promover que não devemos estudar a palavra de Deus. Não devemos nos formar. Não devemos estudar um curso de teologia. Não devemos fazer um curso bíblico. Que esse é o intento do diabo. O que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento bíblico destrói o povo de Deus. Lê lá a palavra do Senhor, lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou, sabe o quê? O conhecimento. Um povo bem instruído não é destruído, porque ele sabe separar o que é correto do que é errado. Agora, um povo que não é bem instruído, tudo que pregam aceitam. Levanta a mão, dá glória. O homem está lá dizendo, porque eu matei, porque eu arrebentei, porque eu assassinei, porque eu estuprei. E ele está lá, glória a Deus, aleluia. Tu não tem que dar glória a Deus para essas coisas, não. Isso não é motivo de dar glória, não. Isso é motivo de tristeza.
E ele tá lá se vangloriando, dizendo o que ele fazia, porque eu cortava a cabeça. E tem crente dando glória a Deus. Que isso, irmão? Aprende a discernir as coisas. Quem estuda vai aprender a falar, não, que glória a Deus dada. Ele tá contando, eu tô quieto. Ah, mas tem gente dando glória, eu vou também no embalo da turma. Não, eu não vou no embalo de ninguém. É certo, errado, errado. Não podemos fazer isso. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. Várias cidades, tá? O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Então nós temos aí oportunidade. É importante. O apóstolo Paulo foi certamente o maior evangelista e o maior teólogo e o maior missionário e o maior plantador de igreja de toda a história do cristianismo. Nenhum escritor foi tão conhecido e teve suas obras tão divulgadas e comentadas quanto ele. Quem permitiu isso foi o Senhor. Embora tenha vivido sobre fortes pressões internas e externas, não deixou jamais que sua alma ficasse amargurada. Paulo foi o maior bandeirante do cristianismo, seu expoente mais ilustre, seu arauto mais eloquente, seu embaixador mais compícuo. Pregou com zelo aos gentios, aos judeus, nas escolas, nas cortes, nos palácios, nas sinagogas, nas praças, nas prisões. Ele pregava o evangelho. Com a mesma motivação pregou quando tinha fartura e também quando passava privações. Por quê? Porque Paulo não era movido pelas circunstâncias. Ele era movido pelo que Deus havia feito na vida dele e entendia de fato a missão que Deus lhe deu. A missão que Deus deu a Paulo não estava atrelada às circunstâncias. Ele enriqueceu a muitos sem nada possuir, porque ele levava a riqueza do evangelho. Quantos de nós, nos momentos difíceis, nos negamos a fazer a obra de Deus? O que seria de José, um instrumento de Deus, que se negasse, dentro daquela cadeia, a interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro? Porque foi por meio daquilo que ele interpretou que um belo dia o copeiro se lembra quando o faraó sonha e diz: lá na prisão, um homem interpretou o meu sonho. E aí faraó manda chamar José. E se José tivesse se negado a ser usado no momento de dor, como seria? Ele poderia estar na prisão amargurado. Ei, levanta essa sua cabeça. Não é motivo de você estar desse jeito, nem eu. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele sofreu muito mais do que eu e do que você, para nos dar direito à vida eterna, para nos dar direito a estar com Ele para sempre. Mas enquanto estamos aqui, Ele nos pediu para trabalhar no seu reino, para proclamar sua palavra, para evangelizar, para poder edificar vidas. Então não perca o seu tempo se entristecendo, se amargurando com as coisas que não estão favoráveis nesse momento. Deus pode mudar essa circunstância, mas não faça uma questão dizendo assim: eu só faço se tudo estiver favorável. Porque enquanto estamos aqui teremos aflições, teremos angústia, teremos tristeza. Mas o Senhor nos dará graça. Embora tenha experimentado fome e frio, suportado cadeias e tribulações, passado os últimos dias numa masmorra, para muitos de nós, Paulo foi um fracassado dentro desse evangelho que estão pregando aí, triunfalista. Aonde o cristão tem que conquistar tudo, não pode passar por prova, não pode passar por dificuldade. Paulo, na verdade, para muitos cristãos no dia de hoje, não só Paulo seria um fracassado. Jesus era um fracassado, Pedro um fracassado, Tiago um fracassado, Paulo um fracassado. Todos esses homens foram fracassados, porque nenhum deles conseguiram as glórias materiais que estão dizendo que nós temos que alcançar. Nenhum deles. O próprio Jesus era um fracassado na visão deles. Mas não. Esses homens, o nosso Jesus fez para que nós pudéssemos fazer. E esses homens foram um exemplo do que Deus pode fazer através dos seus servos. Então, não deixe que as circunstâncias ditem a sua postura, as suas atitudes em relação a servir a Deus da melhor forma. Preste atenção nisso. Embora tenha experimentado fome e frio, suportado cadeia e tribulações, passado os últimos dias numa masmorra, enfrentado martírio. Você sabe como Paulo morreu? Diz a história que ele foi degolado no tempo do imperador Nero. Por ordem de um imperador insano, que foi Nero,
sua vida ainda inspira milhões de pessoas em todo o mundo. Sabe por quê? Porque ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não foi fácil não, irmão. Nós vamos estudar a vida e as lições e o ministério de Paulo. Vamos aprender lições preciosas durante esse trimestre. Não foi fácil não, tá? Síntese do tópico 3. O apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Conclusão. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida. Tá vendo aqui, ó? A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência. Porque ao conhecer a palavra de Deus, ter estudado a Torá, aos pés de Gamaliel, ter estudado a cultura também em Tarso, quando ele vem para o evangelho, ele tem toda essa bagagem, ele tem todo esse conhecimento, e ele tem condição agora de combater usando o evangelho como base, como fundamento, Cristo, mas ele tem como falar dos assuntos diversos. Por quê? Porque ele aprendeu, ele estudou. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Então ele falava. Por quê? Porque ele estudou. Como é que Deus ia usar Pedro no meio desses homens se Pedro não tinha esse conhecimento? Então Deus vai usar quem tem o conhecimento. Deus vai usar quem está ali na brecha. Isso é muito importante. Muito importante dizer. Eu queria concluir aqui dizendo: Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientado por convicções profundas e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que lhe abriu. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o evangelho de Cristo. Deu para você entender? Isso. Ele não foi submetido às circunstâncias, aos momentos, às dificuldades. Ele foi pregar. Ele foi falar. Então nós apresentamos nessa primeira lição como era o mundo do apóstolo Paulo. Diante dos romanos, diante da cultura judaica, diante da cultura grega e diante da sua fé judaica. Isso é importante dizer aqui para você. Na próxima lição, nós vamos estudar Saulo de Tarso, o perseguidor. Paulo era considerado, preste atenção nisso aqui, como um exterminador. Nós vamos estudar sobre isso na próxima lição. Quero pedir a você para dar um like aí no vídeo. Quero pedir também para compartilhar esse vídeo. Compartilha lá no seu Facebook, no status do WhatsApp, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Seja um colaborador desse canal, colabore com esse canal, divulgando esse trabalho. Você vai me ajudar. Na verdade, tu vai contribuir para o progresso do reino de Deus, na verdade. Que é onde eu não posso. Você tem amigos que eu não tenho na sua rede social que podem, irmãos em Cristo que eu não tenho, que podem ser beneficiados. Então faça essa parte. Eu quero agradecer aí a você que esteve comigo até esse momento da nossa aula. E eu quero poder fazer uma oração para encerrarmos essa aula, porque na próxima semana estaremos juntos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui ministrando esta aula. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida de cada um que esteve comigo até agora. Eu quero pedir a tua bênção também para aqueles que não puderam assistir até o final. Enfim, que o Senhor ajude. Que o Senhor ajude também, Pai, que possamos compartilhar essa aula para que outras pessoas sejam edificadas. Aplica as verdades ensinadas ao nosso coração, que as circunstâncias, elas não venham, Senhor querido, nos paralisar, mas que possamos usar as circunstâncias para anunciar a tua palavra, para anunciar o teu reino, para edificar vidas. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família e até a próxima aula na EBD Comentada Online. Um grande abraço.